Esperar, Milton, Alô? tá meio estranho aí a imagem. Ah, que engraçado, aqui tá na outra. Ah, Tava virado pro monitor. tudo bem? Tudo bem? Você me ouve Nossa, bem? super bem agora. Joia. Um pouquinho de eco, mas eu não sei por quê. Ah, eu já sei. É por causa do, do fone aqui que eu pus. Deixa eu baixar um pouco o som aqui que eu acho que melhora. Tá bom. Fala de novo. Oi. Melhorou? Mais ou menos. Saindo pra... Tô ouvindo um eco também. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Se quem tiver aí quiser falar, eu tô ouvindo um eco ainda. Gabi, se você tiver algum assunto aí que queira falar, aproveita que você está na live aí, pode mandar aí. Milton, hoje eu tô... Tem eco. Rafa falou que tem Deixa eu pegar um eco, fone de ouvido, a peraí. Gabi falou que tem eco. Aqui. Então tá bom. Daí a gente acaba com eco. Enquanto o Milton está pegando ali, se você tem algum assunto que você queira que a gente fale aqui, é hoje. Pode falar sobre yoga, sobre a profissão do yoga, sobre alguma técnica do yoga, o que vocês quiserem. Agora deve estar sem eco. Agora tá. Isso aí. Boa, Milton. É isso aí. E aí, Milton, ó, hoje eu tô sem assunto. Então, assim, se tiver alguma coisa que você queira falar a respeito do yoga, as pessoas também eu tô aberto aqui para eles me mandarem. Se tiver alguma coisa que eles queiram falar. Hoje eu tô sem assunto. Nossa, me deixou de saia curta agora. Do Tá que eu vou vendo? falar? Não, a gente tá, essa semana eu tô na organização que a gente tem uma viagem com os alunos, né? Viagem é uma Aham. coisa que eu faço aqui na escola. Então a gente está indo lá para Brasília. Então, perto de Brasília, né? 1 hora de Brasília. Vocês estão indo pro Pra onde sítio você foi? da Ju. Sei. Isso, Fazenda da Juju. Então a A gente vai fazenda para da lá. Juju é muito bonita. A Uhum. gente tem, são 15 pessoas. A gente está indo Uhum. para lá. E eu não posso ir de avião, né? Eu ainda estou de molho. Então, Aí você vai de carro. eu vou de ônibus. São 48 horas de viagem. Não, não fala isso não, pelo amor. Não, dá 16 a 18 horas. Ida, Faça isso? 16 a 18 volta. Não, acho que para 48 é para Bahia. Bahia sim, Bahia pode ser. É para Bahia. Como é que tá seu olho? Tá bem, tá, ó. Tá bonito, tá. Tá bonito até? Eu tô também. Tá, já tá assim, eu não tô vendo mais os gases aqui nos olhos, mas tá tudo certo. Tá certo. Eu não posso fazer ainda, não posso fazer nada de atividade física, então eu tô de molho. Tá. E a gente pode falar disso, então, não do meu olho necessariamente, Sim. mas a gente pode falar um pouco da lógica até. Muita gente acabou, aí, se a gente pegar a pandemia, muita gente acabou fazendo, começando as práticas da pandemia, começando a prática, muita gente pelo online. Então, tivemos muitos alunos começando por online. Você tem hoje uma escola que é só online. Uhum. E muita gente acabou se machucando, né? Muita gente acabou aí se machucava fazendo a prática, não com a gente, mas às vezes ia lá um aplicativo, uma aula na internet ou algo parecido. Eu queria que você falasse um pouco disso, tipo, talvez, acho que é um bom assunto para a gente trazer, tipo, quais seriam esses erros ou essas coisas que talvez que poderiam prejudicar uma pessoa que está começando? Sei lá, eu vejo, por exemplo, a falta de consciência em determinadas técnicas, por exemplo, retroflexão. Todo asana de retroflexão eu vejo muita gente fazendo de qualquer jeito. Então, eu percebi que muita gente acabava se lesionando com a retroflexão. Exemplo,
exemplo, né? Estou dando um Tá? exemplo aqui, mas pode ser respiratório, sei lá. Sim. Engraçado você falar, né, a retroflexão, mas a retroflexão não é o que mais dá lesão grave. Não, Não. É a antiflexão que dá mais lesão grave. de estiramento, de... De lesão de disco, né? Tá. De disco intervertebral. E a lesão de disco intervertebral, ela tem uma história, né? Ah, mesmo de aqui agora ficou. Você me pegou de calça curta, porque esse não. Para mim, não era. Tipo, a retro ela tinha causas maiores do que a anteflexão. Na, lógico que é uma lesão dentro da prática, até em qualquer esporte, né? Não sei se é um trauma, né? Tá jogando futebol, alguém entra com a chuteira no seu joelho, entendeu? Tá. Tá. Mas mesmo em outros esportes, tem uma história, né? Não é, aquele momento foi a gota d'água, mas tem todo um histórico. Então, normalmente, a lesão de hernia de disco tem um histórico de estresse associado, mais um histórico de pouca hidratação, mais um histórico da pessoa dormiu mal, ou abusou no álcool, tal, e daí pega. Normalmente a lesão de disco intervertebral ela acontece no período da manhã. Como assim? É mágica, Milton? De manhã. É porque de manhã você passou a noite toda sem tomar água, né? E perspirando e perdendo líquido através da evaporação, da sudorese, da evaporação pela respiração. Então, quando você acorda de manhã, você está desidratado. É isso que eu falo, pela Normalmente, hidratação, então. pela Pela hidratação. hidratação. Que ocorre Então, mais você está desidratado. E no que você está desidratado, o disco ele fica mais frágil. Tá? E daí a pessoa levanta de manhã sem tomar líquido e tal, já entra numa atividade física um pouco mais forte, ou faz uma antiflexão. Com tudo isso associado, o disco rompe, ou ele abaula, ou ele rasga um pouco. Você tem que pensar que o disco intervertebral, ele possui duas partes, né? Imagina uma almofada. Você tem a parte externa da almofada, que ela é mais densa, a parte interna que é macia, né? Que é o recheio. E daí, esse recheio, que é chamado de núcleo pulposo, ele parece uma gelatina, né? A parte externa parece uma cartilagem rígida, né? Mais firme, né? E é uma fibrocartilagem. E o que acontece? O disco intervertebral não tem vaso sanguíneo, né? Não faz sentido. Toda vez que fizesse uma torção, ia ter uma hemorragia, né? Da mesma forma que ele não é inervado, não tem uma grande inervação. Tem um pouquinho na periferia. Então, a nutrição do disco intervertebral ela ocorre pela placa vertebral, ou seja, na vértebra, na conexão com o disco, ali tem uma região que é chamada de placa vertebral e que é, como posso dizer, razoavelmente irrigada, e ali o líquido ele passa para dentro do disco. Tá? E, portanto, é na periferia. E na parte interna, mais para dentro. Quanto mais para dentro do disco, ele tem a forma de lamelas, como se fosse uma casca de uma cebola. Quanto mais para dentro, menos hidratado. Portanto, mais fácil de romper. Então, quando você fala do disco intervertebral, a lesão ela acontece de repente, mas devido a um histórico. Então, se eu pegar muitas pessoas e fizer uma ressonância nuclear, você vai ver em várias pessoas uma protusão aqui, um abalamento ali, uma desidratação discal acolá. Nenhuma delas tem quadro clínico, mas está lá. Você entendeu? A pessoa levanta de manhã, pumba, faz antiflexão, no que faz antiflexão, você tem aí o disco sendo forçado. Por quê? O corpo ele foi preparado para a coluna ela ter um movimento para trás, mas ela não tem movimento na região lombar, para frente. Faz sentido? Você olha até as vértebras, elas são assim, até curvadinhas assim para trás. Tá? Então quando você vai para trás a coluna dobra, quando você vai para frente a coluna não dobra. Foi feito para não
dobrar. Então, mas por que você vai mais para frente do que para trás? Porque a flexibilidade para frente se deve ao movimento de quadril. Sim. De quadril e de nutação ou contranutação da pelve. Um pequeno movimento entre a asa do ilíaco e o sacro. Um pequeno movimento. Tá? Então, o movimento para frente se deve devido à flexibilidade. Se a pessoa não tem flexibilidade, o que ela faz? Ela faz força para curvar. Quanto mais força para curvar a E aí coluna, maior vai ser a pressão. Na parte anterior é como se fosse uma bexiga, né? Diga que aqui é a parte anterior do disco, aqui é a parte posterior. Então, se eu vou para frente, eu pressiono aqui, ó. Sim. A tendência é jogar para trás, né? Porque os abalamentos e hernias para frente não dão quadro clínico. Por quê? Porque não comprime nervo. Mas Tá certo? eu Os acho, nervos estão atrás. eu acho que o ponto aí, fazendo uma parte, quando eu falo que para mim, acho que as retroflexões acabam tendo uma probabilidade de machucar mais, é porque eu acredito que esse forçamento, então a pessoa aí, tipo, você falou, a pessoa não tem, ela vai querer enrolar e vai querer ir mais para frente. A falta de consciência para trás, talvez até pela facilidade do tronco ir para trás, é muito maior. Uhum. Então a minha sensação é Sim, essa. sim. Mas o que eu quero dizer é, as lesões graves de coluna, elas acontecem nos Tá, movimentos para frente. entendi. Não nos movimentos. O movimento para trás que a pessoa vai ter. Ela vai ter uma contratura, tá certo? Tá? Ela Entendi. vai ter uma inflamação do ligamento flavo, às vezes uma inflamação de ligamento interespinhoso, interósseo, tá? Mas normalmente na região lombar não costuma ter grandes lesões, tá? Mas a história é assim, a pessoa fala, chega, ai Milton, tô com dor. Daí fala, foi de manhã. Eu falo assim, foi de manhã, você acordou, fez um movimento para frente e travou, não foi? Ela, é isso, como que você sabe? Porque é óbvio, é história natural, Entendi. tá certo? É história natural. É, por isso, muitas vezes, uma pessoa com uma hérnia de disco, as retroflexões, às vezes, ela tem até dá uma sensação de De alívio. alívio. De alívio. Sim. Isso já deve ter ouvido. A pessoa quando ela faz a reta, ela sente alívio. Sente alívio porque você tira a pressão do disco, né? Você tira a pressão do disco. E como que você minimiza isso? Você minimiza sempre fortalecendo o tronco. Do tronco, principalmente os músculos abdominais. Os músculos abdominais, principalmente o transverso. Tá certo? Que o transverso é aquele músculo que dá a volta em toda a parede abdominal. Porque a pessoa fala core, mas ninguém nem procura aqui no dicionário, quer dizer core. Core é tronco. Então são os músculos do tronco. Tá? Sim. Dos músculos do tronco, aquele que tem mais tendência a ficar frágil são os músculos abdominais. Por quê? Porque não tem contato com o osso por um grande espaço, né? Ele não tem apoio. O apoio é nas costelas e lá embaixo na pube. É nas vértebras lá atrás, na asa do ilíaco e nas costelas. E tudo livre, tudo amplo, né? Então, o fortalecimento do abdômen normalmente é muito importante. Agora, fazendo por ir pela internet, fica difícil corrigir, né? O professor, ele não pode estar fazendo, ele tem que estar sentado, ele tem que estar olhando na câmera o tempo todo. Tá? Daí, se o professor já não está fazendo, o que acontece é que você já perde a referência dos neurônios em espelho, que é neurônios em espelho, um conjunto de neurônios que você tem na parte frontal e que ele é associado à retina e que ele faz o cérebro copiar o movimento daquilo que ele está vendo e aprender pela cópia. Tá certo? Isso são os neurônios em espelho. Então, é muito mais fácil para o aluno acertar na execução da posição quando tem um professor, quando alguém está fazendo junto, do que quando alguém não está. Por isso, normalmente é comum, quando você dá um curso pelo Zoom, é comum você pôr um aluno avançado, um instrutor executando na tela, você fica pequenininho descrevendo e olhando, porque o aluno pode copiar o instrutor, fazer um neurônio espelho e, ao mesmo tempo,
o instrutor está ali parado, olhando e corrigindo. Por quê? Os erros na execução vão desde não contrair diretamente o músculo transverso, dando apoio para o abdômen, ou ir fazer hiperlordose, ou fazer anteversão da pelve. Normalmente é muito comum em equilíbrio, em retroflexão, seja ela deitada com o ventre no solo, ou com os joelhos no chão, em pé, você sobrecarregar o trapézio. Tá certo? Esse músculo não é para contrair durante a execução É dos uma tendência asanas. natural das pessoas de tensionar essa musculatura no dia a dia, mesmo não Fazer fazendo. assim, né? Algumas pessoas têm até o corpo assim, já criou uma memória, né? Aham. Uma memória. Então você pega e você tenta descontrair, mas já não descontrai mais, porque tem uma memória. Tá? E daí você precisa fortalecer os músculos opostos e alongar esse músculo que é para o ombro e para o lugar. Também muito comum, Matsyendrasana. Você vai fazer a torção no Matsyendrasana, você faz isso, né? Sim. Tá? Então não. Puxa para baixo, o pescoço ele tem que estar liberado, ele torce. Tá? Também. São coisas que você tem que estar, que o professor tem que estar de olho. Obviamente, tudo isso, é, o aluno tendo uma imagem mental do que tem que ser executado, tem a facilidade de ou um espelho se olhar hoje em dia na próprio monitor, né? Porque ele está fazendo olhando o monitor, ele pode ver a ele mesmo executando. E se ele tem ideia do que está fazendo, essa consciência corporal ajuda. Também aquela regrinha, né? Aquela regra de segurança básica, que você tem que se esforçar, mas você não pode forçar, cara. Não só no yoga, mas em qualquer outra atividade, tem um ponto ali que se você passar, vai machucar, não vai ter jeito. Mas eu acho que você levantando esse assunto, eu acho que esse é um ponto que talvez também tenha sido algo que tenha intensificado muita gente ter se machucado e tal, exatamente porque as pessoas, elas não... imagina assim, uma pessoa sai do 0 e aí vem pessoas chegando no 10. E aí a pessoa, ela quer chegar Quer no chegar, 10. quer fazer mesmo. Aquele espírito competitivo, né? Que ele está fazendo, eu quero fazer também, daí ele força mais para chegar e quer chegar mais rápido do que deve. Então, essa é aquela minha questão, né? A minha questão com o esporte, né? O esporte em si. A competição. Isso é muito pessoal. Eu não gosto de competição. Eu gosto eu gosto de atividade física. E o processo é um processo interno, um processo seu com você mesmo. E de autoestudo, né? Então, a atividade física é um processo de autoestudo. Então, quando você entra, mesmo no jiu-jitsu, quando você entra no ringue, você não entra para lutar com o outro. Você entra para lutar com você mesmo. Tá? E faz parte desse processo de autoconsciência saber que a partir daqui vai dar ruim, né? Tá? Então a questão não é perder para o outro, a questão é quanto dentro da minha capacidade eu consigo fazer um pouquinho melhor, sem me machucar. Sem me machucar, tá certo? É justamente esse processo, é um processo que vai acontecer em anos, né? Então, a gente falou nisso, né, há um tempo atrás, a cultura imediatista, né? A pessoa, ela quer aquilo para ontem, é como o celular, né? É informação exato, para acabar com o tédio, né? É como painkiller, né? É o medicamento que mais vicia. Por quê? Porque é imediato. Então, resolução do tédio, resolução imediata. Você dá um celular na mão, não fica entediado nunca, né? Porque a mente está sempre em cima de alguma coisa. Então, a mesma coisa é com relação à atividade física, né? Eu acho que não tem resultado para ontem. Então, um grande exemplo é um processo. Para isso, eu acho que, pelo menos a minha visão, eu sou competitivo. Sim. E o yoga ele me trouxe uma coisa que, tipo, teoricamente eu não tenho por que competir. Tipo, eu estou fazendo para mim, eu vou olhar para mim, vou Sim. beneficiar, sei lá o que for.
Mas eu sou competitivo em esportes, gosto de competição. Mas como você falou agora, até no jiu-jitsu, essa competição ela é muito você com você mesmo. Uhum. E uma das atividades que surgiu aí nos últimos tempos e que muita gente fala assim, se machuca pra caramba. Eu já fiz, não faço, não é uma coisa que eu sou apaixonado, que é o CrossFit. É uma coisa que, tipo, por que as pessoas apareceram tanta lesão também no CrossFit? Exatamente porque a pessoa, ela fazia e tinha essa ânsia de se comparar com o outro, fazer o que o outro quer. E eu acho que no yoga, pelo menos na minha experiência, o que eu mais vejo que pode gerar uma complicação, uma lesão, algo parecido, Sim. é a pessoa, tipo, tendo essa, tipo, o nível da régua tá lá em cima, tudo bem, mas qual é o meu nível, onde eu tô, o que eu hoje Sim. eu tenho? Né? Eu acho que esse é o ponto. A pessoa, não sei se por ego, eu não sei se, sei lá, por autoestima, de alguma Às vezes, como eu disse, a pessoa já tinha alguma coisa, mas não tinha aparecido, né? sim. Tava lá. Tava lá, a hora que começa a mexer, aparece. A hora que começa a mexer, aparece. Tá falando Também da é isso. lesão. Você está falando de uma lesão que estava lá e de Sim, repente apareceu. sim. Tinha algo lá, mas ele estava estável, né? Estava estável. A pessoa tem uma protusão, mas nunca teve dor. Da hora que você começa a mexer, você muda a posição da coluna, né? Ah, Porque a gente pensa que o quadríceps ele é separado da mandíbula. Não é separado. nada. Não é separado. Você tem todos os músculos pendurados um no outro, pelas fáscias. Então, um é conectado no outro. E você tem uma transmissão de informação, até a transmissão de impulso nervoso. Não chega a dar um potencial de ação a fim de não ter uma contração muscular, mas existe uma conversa bioquímica e elétrica, né? Iônica entre esses músculos. Então, às vezes, é muito comum quando você vai no osteopata, por exemplo, ele mexe no dedão e melhora a dor na nuca. Lógico que eu Total. estou forçando a barra, mas acontece isso, por Não, exempe. mas eu Acontece com coisas o meu semelhantes. quadril, com a prótese, né? Coloquei a prótese e tal, antes de ter a prótese, todo o problema que eu tenho no quadril é totalmente ligado a várias partes do meu corpo que você não imaginava. Tipo, não Sim, imaginava que estava totalmente conectado. totalmente E teve, conectado. teve um Uhum. comentário aqui, que aí eu vou falar o comentário do Tiago, que ele falou assim, às vezes a busca da técnica, a busca de conquistar uma técnica, por exemplo, vem só para poder postar. Eu concordo e não concordo, eu vou falar aqui minha opinião. O que acontece? Eu acho que, obviamente, vem a rede social, as pessoas querem postar, mas as pessoas querem postar por alguma coisa. Muitas vezes a pessoa quer conquistar para ela quer conquistar aquilo e quer fazer, porque seja para postar ou para não postar nas redes sociais, ela quer porque ela quer mostrar que ela é capaz. Muita gente vai por esse caminho. Só que muitas vezes sem consciência, muitas vezes sem querendo atropelar ali, passar etapas, tipo pular, dar um salto gigante, sendo que o corpo não está preparado. Minha opinião, tá? E é engraçado que isso é uma fase, né? Dentro do yoga, a fase do asana em si, ele é uma fase. Sim. Tá? Eu lembro quando eu comecei a aula, sem asana não era aula. Eu falava, a professora está cansadinha hoje. Pensava que eu falava, pensava aqui na minha Verdade, cabeça. verdade. A professora está cansadinha hoje, só deu meditação, tal, só respiração, não quis dar. E eu nem tinha ido buscar a técnica corporal, mas quando eu comecei, eu descobri que a técnica corporal é um negócio muito interessante e bom. E eu que já não gostava de esporte, descobri dentro do yoga uma modalidade de atividade física que me caiu feito uma luva. Então, é, mas Milton, você tem algo contra esporte? Não, tenho nada contra esporte. Eu estou falando aquilo que cai para minha natureza, Total. certo? Cai para minha natureza.
executar atividade física sem que eu tenha que ter um compromisso de estar me medindo com alguém o tempo todo. Não cabe para mim. Para outras pessoas, isso é como eu posso dizer, é um incentivador. Para mim, não. Se eu tiver que competir, então eu paro. Numa corrida, tem que competir falando, não, eu vou parar aqui. Eu nem vou sair. Entendeu? Então, para mim, a natureza funciona dessa forma. Até para você, é um processo de autoconhecimento, você saber aquilo que cabe para sua personalidade. É isso que quer dizer Swadharma. Swadharma não você pertencer à Varna tal, à Varna dos Kshatras ou dos Brahmanes. A construção das castas, ela foi um processo artificial, tá? Mas com essa ideia, a ideia de que os seres humanos eles são diferentes, eles podem ser iguais em oportunidade, mas eles são diferentes em constituição, em história, em maneira de pensar, e você faz parte do seu autoconhecimento, qual é a sua constituição, qual é a sua maneira de pensar, e é a maneira de agir que cabe para você. Tá certo? E esse processo de autoconsciência levado para o sadhana, ele inibe e diminui muito o risco de lesão. As maiores lesões que eu tive, mas você não tem lesão? Tive. A minha maior lesão que eu tive foi o joelho. Tá certo? Então eu machuquei os meus joelhos. Quando? Quando eu era adolescente. Por quê? Porque eu tinha pressa. Tá? Foi por volta dos meus 16 anos. Eu era muito duro, muito rígido, tinha muita dificuldade em ficar sentado. O corpo sempre foi um fator limitante para mim e é até hoje. Independentemente de eu ficar 1h30 sentado, 1h30 para mim não é o suficiente. Precisaria ficar mais tempo, então, depois de 1h30 eu preciso estender os joelhos, mexer as pernas, descansar um pouco, sentar de novo. O corpo sempre foi um fator limitante. E eu, adolescente, já tinha essa consciência e eu tinha muita pressa para sentar decentemente no asana. Então, machuca. Uma coisa, eu vou fazer uma parte aqui no que você está falando, que me veio agora na mente, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno. Então você, eu precisei mexer, eu precisei ali estender um pouco minha perna, tal. Tem um aluno que tipo, vários casos de alunos que eles estão ali e ele fala assim, nossa, mas eu estou me mexendo, o outro não está mexendo. Então, tipo, ele está mais evoluído do que eu. Então, tem alunos que pensam isso, fazem isso. E ao mesmo tempo, tem o professor que fica bravo porque o aluno está se mexendo. Então já... Ele está se mexendo porque precisa se mexer, ele está com dor, né? Exatamente. Está com dor, está desconfortável. Né? Ou seja, é anti-asana, né? Você pega o Yoga Sutra de Patanjali, a Estira Sukha Asana. A asana é posição estável e prazerosa. Isso é asana. E ele estava falando para a invertida sobre a cabeça? Não, ele estava tentando estar falando das posições sentadas. Até durante o curso das Upanishadas, a gente fez uma síntese da Thyana Bindu Upanishad, e lá fala, tem um trecho que é muito conhecido, que existe tantos asanas quanto seres vivos sobre a Terra. Somente Shiva consegue diferenciar, Maheshwara sabe como diferenciar todas elas. E entre esses asanas, 4 são importantes, Bhadra, Simha, Siddha e Padma. Então a Thyana Bindu Upanishad, ela é mais ou menos, dependendo do autor, você pode classificá-la tanto por volta do século VIII, quanto depois de Cristo, quanto entre o século 100 a.C. a 3. Mas para você ter uma ideia de que tem um monte de asana, os importantes são esses sentados. E Patanjali estava falando disso. Você, para estar sentada, tem que estar muito confortável. Se está doendo, se está desfaz, descansa e volta. Porque se você não está confortável, você não vai conseguir ficar. Perfeito. Não vai, Perfeito. Nem adianta estar ali. Nem adianta. Você está ali tentando meditar com uma adaga enfiada no seu ciático. Ninguém merece isso. O Gus falou aqui, o problema de ficar se comparando é elevar o nível de estresse da atividade. É verdade.
Quanto mais eu estiver Sim. preparando, mais ali angustiante, estressante é aquilo ali. Eu não aproveito, não Sim. desfruto. Daí a pessoa ela vem para ter um escape do estresse, ela vem para ganhar conhecimento e daí ela entra na mesma vibe do escritório, né? Aham, exato. Não faz o menor sentido, né? Então, normalmente, a técnica de ação tem que ser uma técnica gostosa, explorando seus limites, mas ali, dentro daquilo que é viável para cada indivíduo, e a técnica ir sendo personalizada. Dentre as técnicas que mais dão lesão, vamos lá. Lesão grave, tá? As antiflexões dão problema, tá? Invertidas sobre a cabeça e sobre os ombros, o sarvangasana, que se fica retinho, assim, ó, aquilo ali é pedir para dar caca, tá? Posições como sentadas, como Padmasana, Siddhasana, você forçar aquilo ali, você vai perder os seus meniscos, tá? Dá lesão mesmo. Musculares, para quem tem hipertensão, vai dar ruim. Se é hipertenso, você não vai forçar os musculares, tá certo? Quando você fala da invertida, eu acho que é legal falar, Milton, que também, assim, para as pessoas também não ficarem achando que vai morrer. Calma lá também. Tem Calma lá. Sim. uma atenção maior, um preparo maior, uma adaptação maior, mas não é que você Sim. não pode fazer, porque se você fizer vai se machucar. Não é isso. Não é isso. Também é muito comum entre fisioterapeutas, entre médicos do esporte, entre educador físico, dizer que tal posição é ruim, tal posição é perigosa, tal posição não pode. Cara, não é assim, tá certo? Tudo, você faz aquela posição daquele jeito, porque aquela posição daquele jeito vai contribuir para você atingir um determinado objetivo. Desde que você tenha essa consciência, você está fazendo desse jeito, por esse tempo, e prestando muita atenção para que isso não venha a romper nada, tá perfeito, ok? Tá perfeito. É possível você fazer diversas posições, até posições não catalogadas, que não tem nome. Tudo é viável, tá? Desde que você respeite o seu corpo, tenha bastante consciência daquilo que você está fazendo e você esteja fazendo aquilo porque você quer agir sobre aquele músculo em especial daquela forma. Perfeito. Em relação à invertida, fizeram a pergunta aqui se a invertida sobre os antebraços é mais segura. Eu acho que da mesma forma, se fizer uma invertida sobre o antebraço extremamente intensa, se for sem atenção, pode dar uma lesão na coluna. Sim. E a pessoa, ainda mais se você faz a invertida sobre os antebraços, não controla, cai de queixo no chão, né? Assim, ó. Exato. Imagina a porcaria que não vai fazer no pescoço. Tá? Então, não é ainda mais a posição sobre os antebraços, então você fica com o pescoço invertido, assim, né? Porque o Alongamento da Vishnukasana, tireoide, mas está indo direto lá na cervical. direto na cervical. Porque faz parte da execução da posição você olhar para frente, para cima, né? Tá certo? Faz parte. E até agora a gente está falando da técnica corporal. Daí, quanto mais sutil a técnica, mais sutil e mais profundo é o problema que ela pode Antes causar. de você Então, entrar nisso, só terminar aqui com o que falaram da parte corporal, o Paulo Henrique, ele falou que uma coisa que ele aconselha, ele dá para os alunos quando a pessoa está começando, ele coloca uma almofada, alguma coisa para aliviar a posição sentada. O que você acha? sim, Eu também, né? Eu também acho que sim, a almofada de meditação ela é tão velha quanto andar para trás, né? Não desmerecendo a colocação do Paulão, que eu amo de paixão, mas não, o que eu quero dizer é que se alguém acha que não utilizar um apoio para o quadril, uma almofada para sentar com as pernas cruzadas, é não ortodoxo, tá viajando. Isso é mas isso é muito legal antigo. falar, isso é muito legal, porque Isso é assim, muito antigo. eu tenho a Juju,
que viajou com a gente para a Índia e tal, e a Juju tem um problema na coluna, se ela não senta naquilo, ela não consegue fazer o sadhana. Ela não consegue fazer. Pronto. É isso. Então, E não tem problema mas algum. isso é muito Inclusive, você ouvirem. sim, você alivia tanto as costas quanto você alivia a tensão sobre quadris e joelhos. Então, para quem tem lesão no quadril, prótese de quadril, prótese de joelho, rotura de ligamento cruzado, rotura de menisco, tá certo? Quem tem dores horrorosas nas costas por estar sentado com as pernas cruzadas, por falta de alongamento. Então, é um processo que você vai adquirindo, né? Eu lembro que, quando eu comecei, eu usava uma almofada. Quando eu comecei a praticar muito forte, era uma almofada em formato de coração. Que É muito engraçado, era um né? produto da minha escola. Eu sentava em cima dela. E eu pratiquei anos em cima dela. E foi engraçado porque a almofada foi ficando velha, né? E ela foi amassando, 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 amassando. Quando eu fui ver, ela estava tão fininha que eu tirei a almofada. Já não tinha mais almofada. Já não tinha mais almofada. Então ela foi desgastando e eu fui me acostumando a ficar sentado com as pernas cruzadas sem almofada. Quando você vê, já não precisava mais da almofada. Eu tirei a almofada. Então esse é um processo. Você pode fazer isso com EVA também, não precisa ser uma almofada. Pega um EVA um pouquinho mais grosso, de 2 centímetros, assim, com formato arredondado, só para caber os quadris. Só os quadris cabem, só os isquios. E depois você vai trocando ao longo de meses, a cada 6 meses, se a pessoa tem uma prática regular, você pega um pouquinho com 5 centímetros, 5 milímetros mais baixo, 5 milímetros mais matos, depois no tipo você tira. Então, em 3 anos, a pessoa está sentada confortavelmente, com os joelhos no chão. Teve uma pergunta aqui, Milton, mas a gente já falou sobre isso. Só vou... A Dani, não sei se é o Dani ou se é a Dani, perguntou da anteflexão, por que é a anteflexão da lesão? Já foi falado no início pelo Milton. Tá. Entre vários fatores, tem um fator que é a falta de hidratação, principalmente no período da manhã, onde mais ocorre. Tá? Mas depois... Segundo, pode falar. a coluna lombar, ela não dobra para frente. Isso. Então, quando você vai para frente, ela pressiona muito mais o disco. É por isso. Pronto. São esses 2 fatores. Entrando num outro ponto que para mim também é super importante, que é além do asana, porque as pessoas pegam a lesão só do asana, mas a gente tem várias coisas para a gente prestar atenção, para quem é professor que ensina ou para quem é aluno, em relação às outras coisas entrar, que eu acho que você ia falar, de respiração ou algo parecido, vamos dizer, por esse sentido. Sim. Daí entra, indo para um passo um pouco mais sutil, você entraria nos Kriyas e entraria aí no Pranayama. Os Kriyas, se você faz os Kriyas secos, quase não tem risco, né? Com algumas exceções, por exemplo, quem tem aumento da pressão do globo intraocular, Trataka, não dá, né? Não vai rolar o Trataka. Tem a menor chance de eu fazer Não. Trataka. Não faz Trataka. Tá? Trataka e alguns tipos de Drishti, como Nasikagra Drishti ou Brahmadya Drishti. Brahmadya Drishti, ele é chamado de Shambhavi Mudra em algumas linhagens. Só para principalmente no Hatha Yoga. Alunos, Trataka são formas de limpeza que a gente utiliza, fixação dos olhos num ponto. Fixação dos olhos. As duas que o Milton falou dos drishtis, um fixa o olhar aqui e o outro na ponta do nariz. Na ponta do nariz. Então, não dá, tá certo? Glaucoma, principalmente glaucoma crônico, nem dá, porque a dor é horrível. Mas o glaucoma crônico também, o Trataka não entra, não pode fazer. Daí entra o Nauli, né? Por exemplo, hérnia abdominal e hérnia de diafragma, o Nauli não pode, e o Uddiyana Bandha não pode ser feito, principalmente a diafragmática. Porque quando você faz o Uddiyana Bandha para executar um Nauli, você expande o tórax com os músculos do tórax, puxando o diafragma para dentro. Se você já tem um buraco, uma fragilidade de diafragma, vai passar o estômago lá para dentro, do pulmão. Isso vale. Tá? Já ouvi controvérsias, Milton, em relação à diástase
da gestante, por exemplo, a mulher que teve filho, que ficou com diástase. Vamos pegar a gestante, porque tem pessoas que têm diástase sem ser gestante. Mas uma pessoa Sim. que teve diástase. Tem pessoas que falam que não tem problema nenhum, que é só fazer corretamente. Tem pessoas que falam para não fazer. Tá, eu vou explicar. Aí é ponto de vista. Tá. Por quê? Porque não existe nenhum trabalho científico, nenhum artigo que associe especificamente a execução do Nauli com diástase de Hertz. Tá. Tá certo? Daí, o que surge a partir daí são observações de um ou outro profissional e teorias, portanto, opiniões. Tá? Existem profissionais, assim, o que se sabe com relação ao tratamento conservador de diástase de Hertz? O que é conservador? É aquele não cirúrgico. O que se sabe sobre isso? Sabe-se que o fortalecimento dos músculos abdominais, principalmente o reto abdominal e o transverso abdominal, ele pode auxiliar na melhora desse quadro. Tá certo? Certo. Tá. É o que eu acredito. Eu normalmente. Agora, isso quer dizer que a diástase vai desaparecer totalmente? Não. Se a pessoa perder os músculos abdominais, ó, pumba, de novo. Tá certo? Principalmente se isso acontecer em curto prazo de tempo. Em longo prazo de tempo, pode ser que você tenha aí uma reabsorção desse aumento do comprimento da bainha do reto. Tá? Mas em curto espaço de tempo, você parou os exercícios, pumba. Perdeu a força muscular, pumba, ele abre de novo. Tá? Então, pronto. Eu não gosto de dar Nauli para diástase de reto. Devo te explicar por quê. A minha teoria é a seguinte: você tem inserção, porque quando você faz o Nauli, você tem a contração do reto abdominal e a contração alternada dos músculos oblíquos, interno e externo do lado do outro. Tá fazendo para ir para fazer o movimento rotacional. Isso, para fazer o movimento rotacional. Por quê? O reto ele está preso e você está fazendo o quê? Você tá, com os oblíquos você está puxando o reto para um lado e para o outro. É isso que está acontecendo. Quando o oblíquo puxa, se você pega a inserção dos oblíquos na bainha do reto, ele vai tender a tracionar a bainha. No que você traciona a bainha, você está o quê? Você está aumentando a diástase. Daí, é a maneira que eu enxergo. Posso estar errado? Posso estar totalmente errado. Mas enquanto não surgir nenhum artigo que pegue aí trocentas pessoas com diástase de reto e aplique especificamente um Nauli, sem com um grupo controle, tá certo? E realmente se perceba que o Nauli teve um efeito positivo, até lá eu não vou dar. Por quê? Porque normalmente o professor que ele dá um Nauli, ele não dá só um Nauli. Ele dá um Nauli, ele dá um monte de outras técnicas de fortalecimento abdominal. E agora, o que funcionou? Foi o Nauli ou foi as outras? Ninguém dá exclusivamente só o Nauli. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Então, Milton, eu não gosto. Mesmo que não seja o professor dando. Raramente o aluno não vai fazer só as contrações e nada mais. Nada mais, exato. Tá? Então, é esse raciocínio. Agora, o Milton está certo? Não sei. Milton está errado? Não sei. Tá? Isso é uma opinião. E o que eu estou explicando é por que eu tenho essa visão. Eu tenho essa visão por causa da mecânica de execução da técnica e por causa da inserção dos músculos oblíquos na bainha do reto. E o que ele faz na bainha do reto? É por isso. Entendi. É nesse sentido. Tá? Agora, hérnia abdominal. Hérnia abdominal pode realmente dar problema. Tá? Principalmente se é uma hérnia extrusa. Ou seja, que você tem o umbilical, né? Tá, isso. Eu preciso me ausentar um minuto. Tá bom. Já volto. Tá bom. Daí você continua
conversando com o pessoal, Borges. Tá aqui, teve uma pergunta, vou responder aquilo que eu sei. Eu virei quase um especialista em yoga para gestantes. Então, uma coisa que foi perguntada aqui foi Olá, a cesárea. tudo bem? Dá para fazer o Nauli? Sou eu, Milton. Voltou o livro. O Milton falando lá. Voltou? Então, Não, já comprou. Comprei? teste. Ah, não. Cesárea, Tá bom? Tá bom, obrigado. pontos da cesárea. Então, dá para voltar a fazer o Nauli? Dá para fazer, mas tem que esperar a reabilitação toda do corte e da cicatrização da cesárea. Então, a partir dali, liberado. Mas, a princípio, tem que ter toda a cicatrização dos pontos. Pelo menos isso eu ouvi de todas as médicas que fizeram ali o trabalho com as minhas alunas, e experiência de ter o pós-operatório, tá? É diferente. Quem pergunta aí, diferente também, se você conseguir o parto normal, aí a reabilitação é muito mais rápida, não tem esse ponto, que você pode de uma forma muito mais rápida, tá? Então, voltar. Enquanto isso, se alguém tiver mais alguma questão, agora aqui, estamos indo para o final da live, e a gente está falando das coisas do yoga, o que pode gerar, se a pessoa não faz corretamente, o que pode gerar? Será que o yoga ele machuca? Será que praticar online ele é prejudicial? Então, a gente está falando disso, tá? Deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Vaju Lima. Tá bom, voltando. Eu respondi aqui, Milton, não sei se você quer agregar alguma coisa. Perguntaram sobre o Nauli pós a cesárea. E aí eu disse que, em geral, nossa, eu nem sei quantas alunas gestantes eu já tive na minha vida de profissional. Mas, em geral, assim, depois que teve toda a cicatrização, não tem contraindicação nenhuma a voltar a fazer. Mas, É isso. É isso. A cicatrização é algo de 3 meses. É isso. Lógico, a cicatrização total de uma cirurgia, ela leva até 1 ano, tá? Porque o processo de cicatrização, ele tem etapas, tá? A cicatrização total, até que o tecido esteja todo certinho, ele leva até 1 ano. Mas, a partir de 3 meses, você não tem risco mais de abertura da sutura que foi feita. Tá certo? Então, a partir de 3 meses não tem problema algum. Muitas vezes os alunos retornam, as alunas após cesárea retornam após 1 mês, mas ela deve retornar bem devagarzinho. O Dani, aqui ó, a Dani fez, acho que é a Dani, eu não sei se é a Dani ou se é o Dani, fez uma pergunta aqui, ó, alguém com prótese de anca. Prótese de anca é o que eu tenho? Prótese de quadril? Né? De quadril. De quadril. Recomendações. Então é assim, ó, vou te falar. Previamente, a gente tem que fortalecer 3 coisas muito importantes. Glúteos, previamente, antes de, se a pessoa já tem dor e vai colocar a prótese, tem que fortalecer glúteo, tem que fortalecer quadríceps, tem que fortalecer toda a região abdominal, como o Milton falou aí, toda a região abdominal tem que estar fortalecida. Posteriormente a isso, intensifica-se ainda mais esse treinamento. E a mesma coisa, fortalecimento de toda a região abdominal, fortalecimento de quadríceps, fortalecimento de glúteo. E eu falo com experiência própria porque eu tenho prótese. Então, basicamente é isso. Restrições. Restrições vão ter, com a abertura pélvica, tem que imaginar assim, quando a pessoa coloca a prótese, ela já não tinha mobilidade de quadril. Com a prótese, você ganha amplitude na mobilidade. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer um Pavishta Konasana, uma abertura pélvica. Então, nem vou forçar isso de forma alguma. Porque Sim. Até porque, se você perde a musculatura nessa área, o risco que você tem... Porque quando você alonga... O deslocamento de prótese é Você pode ter um deslocamento de prótese, tá? Então... Essa é uma questão. Então, você pode fazer um Pavishta Konasana? Pode. Você pode fazer, mas não força, tá? Vai na boa aí, tá? Isso. Toda a atenção que eu estou falando aqui desde o início da live é redobrada para quem tem uma prótese. Sim, sem dúvida. Tá. Agora, quando você entra, por exemplo, nos pranayamas, o pranayama
Qual é a lógica dele? Para que ele foi feito? O pranayama ele foi feito para aumentar a retenção da respiração. Tá certo? E induzir a um estado de aumento do CO2 e redução progressiva e lenta do Quando O2. você fala de retenção, é sem ar, pelo que você está falando agora, é sem ar. Tanto faz. Faz. Muitos pranayamas, a maior parte das vezes, mesmo nos textos antigos, eles escrevem mais a retenção com ar do que sem ar. Porque quando você falou do CO2, a minha Tá? associação é sempre do CO2 na retenção sem ar, não na retenção com ar. Não, o CO2 aumenta independentemente Da se retenção. você está com ar do que você está sem ar. Tá. Os dois aumentam. Tá? Quando você faz com ar, o que, que acontece? Se você faz um ritmo alto, 14, 15, 60, 30, se você põe o oxímetro de pulso, a sua saturação ela cai lá para 93, 94, 92. Mas isso que isso quer dizer? Você está parado, sentadinho, isso quer dizer que a oxigenação não caiu no nível crítico de oxigênio, tá? Então você tem o oxigênio disponível, mas o CO2 ele dá um pulo. Nesse dar um pulo, o que, que acontece com os vasos sanguíneos cerebrais? Eles abrem. Então você tem mais oxigênio, não digo mais oxigênio, você tem uma melhor circulação sanguínea sendo ofertada para o cérebro, sem queda expressiva da saturação. Perfeito? Tá. Esta é a ideia. Tá? Quando você faz esse tipo de retenção, se você for ver o mecanismo de despertamento da Kundalini, isso promove o quê? Promove uma lentificação do batimento cardíaco e uma liberação expressiva do sistema nervoso parasimpático, que bate com a redução do batimento cardíaco, que bate com a vasodilatação periférica, que você vai sentir também, que bate também com a vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. Tá. Por quê? Porque o que você quer? Você quer chegar num ponto que a gente chama de Kevala, que é a parada espontânea da respiração. E essa parada espontânea da respiração, ela ocorre concomitantemente com a parada do pensamento. Então, esse tipo de pranayama ritmado, onde a gente vai aumentando o ritmo, ele é chamado de Sahita Kumbhaka. E ele é a preparação para o Kevala Kumbhaka, que é a parada espontânea. Tá. Então, a respiração ela serve para isso. Então, o que você faz com o treino de respiração? Você vai aumentar os ritmos. Ou seja, aumentar os mantras. Sempre com o ritmo de retenção sendo mais longo. Essa é a lógica. Por isso que entre os ritmos avançados, que é 1-4-2, 1-4-2-1, 1-4-2-2, 1-4-3-3, 1-4-2-4. Tá? Esses são os ritmos respiratórios mais avançados. Lembrando que esse 1-4-2-1, eu estou falando, inspiração é 1, retenção com ar é 4, expiração é 2, retenção sem ar é 1. Essa é a lógica. Proporcionalmente, para as pessoas entenderem. Proporcionalmente. Uma proporção. Mas nessa proporção, você vai acrescentar ainda um pulso. Esse pulso é chamado de matra. Tá? E existem várias maneiras nos textos antigos de se medir o matra. Uma das Upanishads, Yoga Tattva Upanishad, que ela é a partir do século 10, 12 depois de Cristo. E essa Upanishad ela fala que é o tempo que você leva para levar o dedo em torno da patela. Pega a sua patela, você dá uma voltinha em torno da patela, esse tempo que levou é o tempo de um matra. Também outras descrições, por exemplo, palavra yoga. Imagina que você está falando pulsando. Yoga. O ga é uma batida só. O yo são duas. Yoga. Esse
isso é chamada de matrix também. Isso não é chamada de matrix, seria esse tempo. Então é um tempo curto, é um tempo rápido. Aqui no Ocidente a gente usa uns segundos, tem diversos aplicativos que te ajudam aí a fazer essa contagem de ritmo. Tá? Entre eles metrônomos e aplicativos específicos, mais dedicados para o treino de pranayama e tal, e normalmente ele se baseia no segundo como a medida. Tá tudo bem, não tem problema algum. Mas nesse processo de aumentando, se você força o ritmo, vai começar a dar problema. Que tipo de problema? Arritmia cardíaca. Muito comum, tá? Muito comum. Às vezes, mesmo com determinados alunos, você está fazendo um trabalho bem cuidadoso, bem lento, chega em alguns mantras específicos, normalmente a passagem de 8 para 9, de 12 para 13, pau. O aluno ele começa a ter arritmia, daí começa a ficar todo mundo apavorado. Tá? Normalmente é só parar a respiração que volta ao normal. Tá? Ou só diminuir o mantra que volta ao normal. Mas se a pessoa ela é carcamana, né? Continua forçando, isso vai dar uma sobrecarga de ventrículo direito com hipertrofia de ventrículo direito. E isso pode dar problema. Tá? Isso pode dar problema. E se a pessoa continuar forçando ainda com muita arritmia, pode ser que isso possa dar algo grave. Pode ser que essa arritmia ela possa ser uma arritmia não eficiente. Tá? Para quem tem cirurgia cardíaca de válvula mitral, tem alguma restrição? Tem. Você deve evitar as retenções. Tá certo? Deve evitar as retenções. Tá? Daí, cirurgia da válvula mitral. Daí, agora vamos. Você me deu algo amplo, né? Fez uma cirurgia da válvula mitral. Putz, tá. Que tipo de cirurgia? Foi trocada a válvula? Foi trocada por que tipo de prótese? É prótese metálica? É prótese de porco? Que tipo de problema tinha na válvula? Então, dependendo de tudo isso, daí você pode, e dependendo de como a pessoa está hemodinamicamente após essa cirurgia, daí a gente vai ver se é possível liberar um pouco mais a respiração ou menos. A orgânica. Tá. Tá. Daí teria que ver pessoa a pessoa. Não vou dar a resposta aqui na live. Lógico, hoje é Sim. mais É muito direcionado. Teria que ver a pessoa a pessoa. Mas aí, então, só para. Aí no caso da respiração, seria tanto arritmia quanto pressão alta. Sim. Arritmia, hipertensão, insuficiência cardíaca, são todas questões aí que vão dar problema na respiração. Daí entre os bandas, né? Bandas, por exemplo, hipertiroidismo pode ter problema, pessoas com... Os bandas são as compressões de plexos e glândulas, né? São aquelas técnicas onde você comprime o queixo no peito, põe a língua no palato, contrai os esfíncteres. Daí, por exemplo, pessoas com constipação intestinal, o fortalecimento do esfíncter pode piorar. Daí também tem caso a caso que precisa ser visto. Pessoas com, por exemplo, síndrome de Crohn, com cirurgia bariátrica para Nauli, a anatomia está toda mexida, né? Está toda mudada. O Nauli pode ser um problema. Também o Dhyana Bandha pode ser um problema nesses casos. Mas aí já é um caso muito mais específico, Muito né? mais específico. No caso, eu acho que geralzão, eu acho que está dentro do que a gente falou aqui. Está Então, dentro. obviamente, é prestar atenção, muita consciência no que você está fazendo, não Sim. ter pressa. Então, são Não ter pressa. as chaves do que o Milton principalmente falou Sim. aqui. Pressa, você não se comparar Sim. com ninguém, é saber que é um momento seu de você poder vivenciar. E independentemente seja online ou presencial, é ter ali alguém sempre te direcionando, sempre cuidando, sempre podendo te fazer isso da melhor forma possível.
Sim. E quando a gente está falando de pranayama, o Dani está falando não ter pressa. Eu estou falando de 15, 20 anos, tá? Para você fazer um matra alto. Eu não estou falando de meses. Eu estou falando de década. Exato. Para você chegar no matra de 16, eu estou falando de décadas. Não estou falando de anos. Exato. Então tenha isso em mente. Perfeito. Então, ó, não tínhamos nenhuma pauta, nenhum assunto prévio, mas saiu bastante coisa aqui. Isso é bastante coisa, né? Ó, então, bom. Aí, desculpa, eu esqueci de desligar o microfone quando eu fui atender a porta e beber Eu água. tava falando aqui, tá tranquilo. Acho que fez ruído Não, aí, né? mas relaxa, Não? tranquilo. Tá. Eu estou adorando o seu livro, eu li mais pedacinhos, estou adorando o livro de Puja. E a gente deve fazer aqui na escola o lançamento do seu livro. Ai, que bom, Boris. Ó, A gente vai fazer isso é uma boa notícia. eu devo dar uma aula para a galera antes, então vou fazer uma coisa aqui, tá? Se vocês quiserem que eu dê uma palestrinha, eu pronto. Mas assim, eu quero que você fique só um período de tempo, eu quero que você fique o dia inteiro aqui, é só um período de tempo que você também Você que manda. tá? Ó, Você que manda. mas a gente vai fazer, eu aviso aqui. Então, galera, Tá. obrigado por estar aqui. Eu vejo vocês e o Milton daqui a dias. Você gostou do livro, né? Tô adorando, tô adorando. Que parte que você tá? Eu tô nos primeiros capítulos. Ainda não cheguei. Primeiros capítulos. Eu tô nos primeiros capítulos. Chegou na Porque eu ainda... parte da mentalização, não? Não, ainda não. Tá. Ainda não. Ainda tô na parte mais... Acredito eu que seja uma parte mais pesadona, assim, né? Porque está pegando bastante explicação ainda da parte de nomenclatura, de tudo. Nomenclatura, é a parte mais pesada. Depois ele fica mais leve. A parte mais bonita é quando começa a falar de Karma Yoga no fim. Karma Yoga e Bhakti Yoga. E a associação disso com Puja. É a parte mais nota 10, assim. Daí tem vários trechos do Bhagavad Gita. É bem bonito. Não, tipo, vai ser incrível. Eu tenho certeza. O de Mudra eu uso direto, né? Então, sim. O de Puja agora eu quero porque realmente não tem. É uma coisa que não tem muito pouco informação para. Tem muito pouco material de Puja. Tem muito pouco material. Então acho que vai ser mais. E respondendo aqui a Babi, vou te avisar, Babi, ainda não tenho uma data certa porque eu estou esperando a confirmação da Nath com a Fabi. Então quando eu tiver essa confirmação, mas eu acho que é em julho. Se eu não me engano, é em julho. Tá? Se eu não me engano. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Super beijo para todos. Vejo vocês. Em 15 dias estaremos aqui, eu e o Milton. Um beijão. Tchau, tchau.